Gosto muito da Sony. E não estou falando da Sony que faz alto-falantes Bluetooth. Estou falando da Sony dos anos 80, 90, 2000. A estranha Sony que estava constantemente fazendo produtos bizarros, tentando preencher nichos que ainda não existiam. Eles fizeram tantas coisas estranhas e impraticáveis. E é sempre divertido olhar para eles e imaginar se eles poderiam ter ido a algum lugar, se seus recursos estranhos poderiam ter se tornado os padrões do futuro. Já fiz isso com algumas coisas deles antes, mas essa é diferente. À primeira vista, parece um laptop, e meio que é e meio que não é. À segunda vista, parece uma filmadora, e meio que é e meio que não é. Honestamente, é uma confluência de muitos dos meus interesses. E acima de tudo, é uma Sony que você pode dizer só de olhar. Pura Sony no auge de sua excentricidade. Não há dúvida disso. E é muito estranho. É muito emocionante, mas muito específico, e acho que muito impraticável. E nem sempre foi esse o humor da Sony, mesmo com seus produtos mais extravagantes. Veja a filmadora Mini Disc, por exemplo, que eu abordei antes em um vídeo. Essa foi uma conquista impressionante porque tinha um conjunto completo de edição de vídeo integrado. Se você quiser assistir ao vídeo, deve haver um pequeno link ali. Nada mais parecido com isso foi feito nunca. Até onde eu sei. A Sony tentou criar um futuro para filmadoras de consumo que fosse muito melhor do que o que realmente tínhamos, e eles conseguiram. Essa coisa funciona. Era limitada a apenas 15 minutos de tempo de gravação, o que era meio inútil. Quando foi possível fazer esse dispositivo corretamente, a Sony tinha tragicamente esquecido tudo sobre ele. E mesmo que eles não pudessem fazê-lo corretamente, eles fizeram de qualquer maneira em 1999, simplesmente porque sabiam que a JVC não conseguiria. O fato de funcionar fez com que parecessem mágicos para aqueles que estavam prestando atenção. Ou veja o CLI da Sony. É bem menos radical que o Discam, mas ainda cativou minha imaginação desde que vi um no Costco no começo dos anos 2000. E quando depois vi fotos da IU online, eu queria muito ver como eram essas coisas. Mas finalmente comprei um este ano e descobri que é meio lento e não tão intuitivo. E depois que você passa pelas personalizações da IU, descobre que a maioria do software é desajeitado. Porcaria do Palms primitivo. Desculpem, fãs do Palm. Sim, eu tinha um antigamente. Antes do iPhone ser lançado, e eu achava que era uma porcaria na época. E ainda acho. E é claro que ele só tem os sonismos de sempre. Tipo, apesar de ter um slot para Compact Flash, ele não toca música de nada além de um pendrive. Claro que não. Por que tocaria? Também me disseram que eles eram incrivelmente frágeis e que eu deveria me sentir sortudo que o meu ainda esteja funcionando. Então parece que comparados ao iPhone, esses não eram os dispositivos milagrosos à frente de seu tempo que pareciam no começo. Mas ainda assim, o CLI fez muitos PDDs contemporâneos parecerem patéticos. E é dessa Sony que estamos falando aqui. A Sony que se flexionou, de certa forma, na virada do século. A Sony estava tentando fazer as coisas pelas quais a Apple se tornaria conhecida. Dispositivos posteriores que pareciam incrivelmente bem feitos e, mais importante, muito caros. Mas eu descreveria a fórmula da Apple como ver o que as pessoas querem e cumpri-lo da forma mais sucinta e com o máximo de polimento possível. Enquanto a Sony era uma produtora lendária de gadgets, sua filmadora Mini Disc tinha uma interface incrivelmente complexa que exigia que você aprendesse conceitos de IU totalmente novos. E o CLI tem essa pequena câmera giratória maluca e uma tela de dobradiça dupla em um PDA. E além disso, é totalmente coberto de pequenos botões e interruptores por todos os lados, a ponto de você realmente esquecer que alguns deles estão lá. O material da Sony era incrivelmente complicado. Mas isso porque, embora a Sony tivesse produtos de mercado de massa como a série Walkman, eles não tinham como alvo as massas como eram. Em vez disso, eles tinham como alvo um conjunto específico, um grupo de pessoas que pensavam em suas vidas como focadas em tecnologia. Os primeiros a adotar, as pessoas que encheram suas casas com as coisas mais novas antes que qualquer outra pessoa as tivesse. Este é o pão com manteiga da Sony. Confira este press release do relançamento da revista Sony Style, em 1999. A revista Sony Style defende a convergência acelerada de conteúdo e tecnologia. A Sony oferece não apenas novos produtos eletrônicos empolgantes, mas também incentiva os consumidores a experimentar e aproveitar uma mistura perfeita de música, filmes, jogos, televisão e interatividade. O estilo Sony é uma experiência enriquecedora de entretenimento e estilo de vida, devolvendo a diversão ao choque do futuro. O Sony Style foi redesenhado como uma revista de estilo de vida, entretenimento e tecnologia pessoal, apresentando experiências reais de entusiastas da Sony. Eles adotaram a abordagem Pepsi. Eles convidaram você a se juntar a uma comunidade, uma cultura, a escolher o grupo correto. E juntos vocês olharão para o futuro, em vez de ficar na idade da pedra, como aquelas pessoas que não são como você. E talvez isso seja tudo válido.
Existem vários grupos distintos no mundo, e alguns deles estão muito mais dispostos a reservar um tempo em suas vidas para besteiras estranhas e complicadas. Esse era o estoque da Sony. Pelo menos, essa Sony. Pequenos gadgets complicados cheios de botões e recursos que você tem que descobrir. E é exatamente isso que eu tenho aqui. Mas em outro nível, isso é singular. Não existe nada parecido. E eu digo isso não só porque não vi mais nada, mas porque meio que não faria sentido que houvesse mais nada. Realmente não fazia sentido que esse existisse. Claro, se alguém mais fez algo assim, eu não saberia porque não estaria documentado na web de língua inglesa, assim como este não está. Até onde eu sei, sou a primeira pessoa a cobrir isso em inglês em profundidade. Não apenas uma menção ocasional em uma linha do tempo da empresa, ou um tweet único, ou algo assim. Então não espero fazer justiça perfeita de uma só vez. Na verdade, tudo o que vou dizer é extraído de comunicados de imprensa e documentação traduzidos por máquina que são realmente muito finos e cheios de especulações e suposições. Então, por favor, leve tudo isso com um grão de sal. Mas ainda vou cobrir o máximo que puder porque eles são super raros e devemos aprender o máximo que pudermos enquanto este estiver aqui e funcionando. Então, aqui vamos nós. Este é o Sony PCG GT, lançado, até onde eu sei, no final de 2000. E não é o que parece. É indiscutivelmente um laptop, mas não em muitos aspectos que importam. E parece um desses híbridos que podem mudar de um tablet para um laptop, mas também não é bem isso. O que é minúsculo. Posso estar errado, mas suspeito que este foi o menor PC totalmente funcional disponível no ano 2000. É certamente o menor que já manusei pessoalmente. Agora, em meados dos anos 2000, o mercado PC começou a produzir máquinas menores, mas a maioria delas é baseada em teclados deslizantes e outros fatores de forma estranhos. Então, no que diz respeito aos laptops convencionais com um teclado normal e tudo, acho que a única coisa que supera isso em tamanho pode ser o bolso GPD. Se eu fizesse truques de mágica, acho que poderia segurar essa coisa. Acho que é menor do que um DVD player portátil. Acho que é menor do que o Asus EPC. Eu poderia listar mais coisas, mas é muito pequeno. Tudo bem, deixe o registro refletir que é pequeno. Mas, apesar disso, ainda é uma máquina mais do que completa. Então, vamos fazer um tour rápido aqui. Então, de frente, não posso dizer que não é tão chocante. Mas se você ignorar o óbvio, o resto é bastante convencional. Você tem um teclado de viagem completo, tela LCD, um mouse estilo trackpoint, e vamos colocar tudo isso aqui e voltar a ele. Porque por mais selvagem que pareça essa situação, o lado esquerdo é meio que mais impressionante. Você pensaria que para uma máquina desse tamanho, eles teriam deixado algo de fora. Mas eles realmente não deixaram. Temos o USB, que ironicamente não era universal, mesmo em 2000. Há uma porta mini VGA, que aparentemente pode conduzir até 1280 por 1024. Há conectores para fone de ouvido e microfone, e há até mesmo um modem e um slot para cartão PCNTC. É realmente melhor do que você poderia esperar de algumas máquinas contemporâneas de tamanho normal. Agora, muito disso era bastante necessário para a época. Mas o slot para cartão, isso é extra. Eles poderiam ter se safado sem incluir isso? Esse slot ocupa algo como um quarto do volume da máquina, então foi preciso muito esforço de engenharia para encaixar essa coisa. Aquilo ali é um cabo flexível que continua na parte de trás, e não tem nada além da bateria. Mas então no lado esquerdo, na verdade, tem bastante coisa. Temos um leitor de cartão de memória, uma porta FireWire e saída de TV. Agora, todas essas coisas eram opcionais. Todas essas coisas, você pode argumentar que são meio necessárias nesta era. Todas essas coisas, eles simplesmente as enfiaram lá só porque podiam. Então você já obtém aquela energia da Sony. Eles simplesmente colocaram o máximo que puderam em um pacote muito pequeno, e depois colocaram mais um pouco. Então, estamos tendo um ótimo começo no que diz respeito a computadores minúsculos. Mas agora chegamos ao elefante na cidade de Circuit. Este é o olho de movimento da Sony. Bem, na verdade, é assim que a Sony chama todas as suas câmeras integradas, até mesmo as dos seus telefones Xperia. Mas isso é um pouco diferente dessas. Lembre-se de que a Sony era uma fabricante de filmadoras. Eles faziam seus próprios dispositivos ponta a ponta. E se eu tirar esta tampa da lente aqui e comparar as duas, você pode dizer imediatamente que esta não é uma webcam comum. Ela tem a aparência de uma lente de filmadora, é claro, mas há outras características familiares. Se virarmos a máquina, você verá duas coisas que eu prometo que você nunca verá em outro laptop. Este buraco no centro aqui, na verdade, é um soquete de parafuso de 20 para um tripé. E esta pequena depressão circular que me confundiu por um dia inteiro depois que recebi a máquina. Até que percebi que é onde você guarda a tampa da lente. Agora isso, é claro, impede que você coloque a máquina em uma superfície plana, mas não é isso que você deve fazer com ela. Isto não é um laptop, isto é uma filmadora.
E eu sei que você não está convencido. Você tem certeza de que isso vai ser o golpe de sempre. Isto vai ser apenas um sensor de webcam de baixa qualidade e barulhento de 1996, vestido com um sobretudo para poder comprar bebidas. Mas não é. É muito mais legítimo. Então, esperamos o suficiente. Vamos ligá-lo. Ele tem uma animação adorável, e um efeito sonoro, e então um ventilador, e um ruído de disco rígido que nunca desaparece. E eu não sei se eles eram tão altos quando a máquina era nova, mas eles são bem ruins agora. Talvez meu processamento de áudio filtre isso na pós-produção. Nós dois descobriremos juntos. Ele roda Windows Me ou Windows Millennium Edition. Eu deveria inventar um que ninguém concordaria. A máquina roda Windows Me. Eu deveria te dizer logo de cara que, embora essa tela tenha apenas 6,4 polegadas de largura, se você consegue acreditar, ela faz 1024 por 768, o que deve ter sido um dot pitch bem absurdo para a época. E ainda parece excelente. E eu adoraria mostrar a câmera primeiro, mas há muita coisa acontecendo nessa IO que você precisa saber. Então, nós fizemos um tour pela máquina um pouco para nos orientarmos. Veja, na inicialização ela parece bem movimentada. Ele tem os anúncios usuais de provedores de serviços de internet e aplicativos de suporte do fabricante. E também parece que há um monte de janelas flutuantes de crapware, mas não é tão ruim quanto parece. Essa coisa no meio é apenas um grande botão de registro de produto que faz parte da área de trabalho padrão. Você pode simplesmente se livrar dele no canto inferior direito. Este é o componente do Windows CMI para inserir texto em japonês, então eles são inofensivos. E a coisa no canto superior direito, que é uma parte essencial da máquina. Veja, como você vai me ouvir repetir, este não é um laptop. É um aparelho eletrônico portátil. Então o mouse e o teclado não são suas únicas interfaces. Há também este pequeno botão de rolagem na lateral do monitor. É mais ou menos como o que você encontraria em uma filmadora. Você pode rolar para cima e para baixo e clicar nele. E este botão está vinculado a esta pequena janela aqui, que é uma coisinha bem poderosa à primeira vista. E sabendo como esse tipo de personalização geralmente acontece com PCs, você pode presumir que isso não passa de um inicializador exagerado. Apenas um lugar para colocar programas para acessá-los lentamente, desajeitadamente e diferente de qualquer outro computador que você usará, em vez de apenas passar pelo menu iniciar. E é parcialmente isso, mas por um bom motivo. E é bem mais. Você pode acessar controles do sistema como brilho e volume. Na verdade, ele tem uma opção de megabase como um CD player, o que eu acho incrivelmente engraçado. Você pode alternar entre janelas abertas, fechar janelas, desligar ou hibernar a máquina, um monte de coisas assim. Nada muito picante, mas o dial é sensível ao contexto. Então, se você abrir o Media Player, incluso chamado Media Bar, o dial percebe e se torna controles anterior próximo e reproduzir pausa. E meio que funciona com aplicativos que não são da Sony, mas não exatamente como o Jog Wheel, que alternará entre os controles. Mas você não pode realmente interagir com eles corretamente, então não faz muito bem. No entanto, ele inclui alguns aplicativos específicos de dial personalizados. Então, em vez do Explorer, você pode usar o mini navegador de arquivos para, digamos, abrir um vídeo sem ter que mexer no pequeno mouse e cursor ainda menores. Também há um programa chamado Visual Flow, que foi projetado para multimídia. Você pode usar o dial para explorar seu PC e qualquer pasta com imagens ou videoclipes exibirá as miniaturas nesta nuvem animada. Bem no estilo Hollywood. Além de visualizar mídia, você pode fazer algum gerenciamento básico de arquivos, abrir um arquivo no visualizador externo, esse tipo de coisa. Infelizmente, parece que eles ficaram sem ideias depois disso porque os aplicativos de dial restantes são mais como trocador de papel de parede que parece Metal Gear Solid e faz barulhos altos de zumbido quando você faz qualquer coisa. É meio legal, mas também bem bobo. E o resto dos aplicativos de dial são semelhantes, mas afinal, não é para isso que serve o Jog Dial, é realmente para operar a câmera, e é para isso que você veio aqui. Então vamos lá. O olho de movimento é montado neste pod que pode inclinar para cima ou para baixo mais de 180 graus. Vou mostrar um pouco do porquê disso daqui a pouco. E tem esse anel na frente para uso em foco manual. Além disso, temos esses controles aqui. Há o botão de rolagem que mostrei, depois há o botão de captura e depois há um controle de zoom para iniciar a gravação. Tudo o que fazemos é clicar em capturar a qualquer momento e ele iniciará o software integrado chamado UrexSight. Nome estranho? Demora um pouco para iniciar, tipo 20 segundos, e eu realmente perdi alguns bons vídeos de gatos por causa disso, mas aqui está. Agora, por padrão, isso está no modo de foto estática por algum motivo. Ele tem 3 modos estático, que usa 640x, 480 jpis, filme longo, que é para gravação de vídeo normal baseado em disco rígido em 640 ou 320 por 240, e NetMovie, que grava arquivos muito menores, destinados ao envio pela internet, em apenas 160 por 120. Agora, essa interface é amplamente projetada para ser manipulada com o botão de rolagem.
Então, podemos simplesmente descer aqui e escolher filme longo. Leva alguns segundos para entrar nesse modo também, mas agora podemos começar a gravar. Olá, este é um vídeo sendo gravado no GT1. E a primeira coisa que você notou é que a taxa de quadros é terrível. Sim, então isso está sendo gravado em 640x 480 e, por algum motivo, só vai até 15 fps, e não tenho muita certeza do porquê. Não acho que 640x 480 30 teria sido um fardo de codificação tão grande para uma CPU dessa época, e tenho algumas ideias sobre o porquê disso, mas voltaremos a elas perto do final do vídeo. Agora, não é impossível fazer vídeos bonitos a 15 fps com um pouco de cuidado. E eu tenho uma demonstração no final deste vídeo, onde mostro que você pode fazer belas filmagens se você se esforçar. Mas ninguém realmente quer gravar vídeos a 15 fps. E felizmente, há outro modo. Bem-vindo de volta. Este é o modo 320x 240, que felizmente grava a 30 fps. Agora podemos respirar, e honestamente, não parece muito pior do que o modo 640. Tipo, a taxa de bits aqui é bem generosa. Acho que isso está usando 6 megabits, enquanto o modo 640x480 está usando apenas 10 megabits, então não há muita diferença. Ambos são codificados com MJPG em um container AVI, o que era bem comum na época. E o MJPEG parecia um pouco melhor do que alguns outros codecs que existiam naquela época. E de fato, com 10 megabits, se eu fiz minhas contas direito, acho que você pode gravar algo como 5 horas de vídeo no disco rígido de 20 GB desta máquina. E acho que isso supera praticamente qualquer outro gravador portátil existente na época, então isso é legal. Eu diria pessoalmente que este vídeo parece ótimo. A maior fraqueza da câmera é, na verdade, o microfone interno, que eu nem estou usando agora no vídeo, porque ele foi bem bruto nos meus testes da imagem em si. No entanto, é bastante silencioso, tem ótimas cores, e eu diria que supera qualquer webcam que usei dessa época, o que faz sentido, já que, novamente, esta não é uma webcam. Esta não é uma webcam. Eu diria que mais ou menos parece uma imagem muito compactada digitalizada de uma filmadora real. É isso que é, uma filmadora real, genuína e sem truques, pendurada na lateral desta máquina. O que agora vou provar. Eu mencionei que havia um controle deslizante de zoom. Agora em uma webcam, se você tivesse uma dessas, o que geralmente não teria, isso apenas ampliaria digitalmente a imagem. Você apenas cortaria e depois dimensionaria para a tela. Mas observe isso. Não há webcam no mundo que possa fazer isso. Não que você queira fazer isso necessariamente, mas honestamente, John, zoom óptico de potência. E essa é uma linha brilhante que separa os gatinhos dos gatos. A menos que você queira contar, tipo, câmeras PTs de sala de conferência. Webcams simplesmente não têm óticas como essa porque não faria sentido. Todas elas têm uma lente ultra larga fixa, porque seu único propósito é gravar alguém que está sentado bem na frente delas. O que essa câmera não faz muito bem. Tipo, olha isso. Eu tenho que estar tão longe dela para conseguir entrar na imagem, porque seu zoom mínimo não é muito amplo. E além disso, veja como a câmera está montada. Se você tivesse isso na mesa, ela não conseguiria inclinar assim, então ela estaria apontando para baixo, para seu peito ou barriga. Eu tive que colocá-la neste pequeno suporte aqui para usá-la. Mesmo com ele no suporte, ele está todo aqui para o lado. Então, se eu estiver olhando diretamente para a máquina, a câmera estará apontando para o meu lado aqui. Para realmente apontá-la, tenho que girá-la assim. E agora, o teclado é bem estranho de usar. E mesmo se você estivesse usando assim, basta olhar para o software. É um aplicativo de tela cheia. Você não vai usar isso enquanto estiver fazendo qualquer outra coisa. Há apenas uma quantidade limitada de vídeos de selfie que alguém quer tirar de qualquer maneira. E você nunca precisaria de um programa dedicado de tela cheia para fazer isso. Agora, você pode usar esta câmera com outros programas de captura, mas não é para isso que ela serve. Não é uma webcam, e este não é um laptop. A Sony não estava vendendo como um. Eles estavam vendendo assim. Eu sei que parece um tablet PC. Mas não é porque essa tela não é sensível ao toque, e não há uma caneta escondida aqui porque você não opera uma filmadora com uma tela sensível ao toque. Quer dizer, isso seria ridículo, certo? Completamente absurdo operar uma câmera com uma pequena caneta. Quem faria isso? A Sony fez essa câmera usar uma pequena tela sensível ao toque para praticamente tudo. Era realmente irritante. Não, as filmadoras usam controles dedicados, e nós os temos. Observe que as entradas que eu estava usando, o dial, o botão, o controle deslizante, que estavam estranhamente sufocados na lateral da tela, agora estão confortavelmente localizados sob meu polegar direito. Na verdade não, já que este cabo de alimentação está pendurado na lateral, mas a bateria acabou. Então o que posso fazer? Enquanto isso, meu polegar esquerdo está sobre este pequeno pod de botão que estávamos ignorando até agora. E de repente este laptop se tornou um produto eletrônico de consumo projetado para se ajustar às mãos humanas, como um equipamento de jogo mais chato.
É assim que você deve usar este dispositivo, como podemos ver no folheto. Agora tudo faz sentido. Você o segura com as duas mãos, com a lente apontada para longe de você, assim, e olha para trás para enquadrar sua foto. Parece um pouco estranho, mas não é diferente da série Vulcan que a Sharp vendeu por mais de uma década, completa com a lente giratória. Isso torna possível segurar a câmera acima ou abaixo de você, e ainda tirar uma foto sem ter que lutar para ver o que está fotografando. Claro, neste modo, você não consegue alcançar o teclado ou o mouse, e é por isso que temos os controles de hardware. O dial de rolagem aqui permite que você acesse as várias configurações na interface aqui, e os botões aqui dão acesso rápido a vários recursos. Mas é aqui que as coisas meio que começam a dar errado. Então, primeiro, temos dois botões de menu aqui, um em cima e outro embaixo. O primeiro abre as configurações de disparo, e você pode alternar os modos aqui, como resolução ou entre filme longo e curto. Mas é estranho. Você pode acessar as opções de menu com o botão de rolagem. Claro, mas depois que você seleciona um, ele geralmente abre esses diálogos, e você não consegue navegar pelo diálogo corretamente com o botão de rolagem. Então, isso não é tão útil se você não consegue acessar o teclado. E então, há um monte de opções que você não consegue ajustar aqui. Tipo, eu não consegui encontrar uma maneira de ajustar o balanço de branco, ou o modo de foco sem ir ao painel de controle do Windows, e abrir o painel de controle do olho de movimento da Sony, usando o teclado e o mouse. Tecnicamente, está em algum lugar no pequeno menu do botão de rolagem, mas mesmo se eu conseguisse ler japonês, acho que levaria uns 30 segundos para chegar lá. Então isso parece meio que um tiro pela culatra. Como se você achasse que eles teriam se aprofundado e personalizado toda a interface para funcionar com o seletor rotativo. E eu realmente não sei por que eles não fizeram isso. O outro botão de menu abre o menu global. Você pode alternar o site UREC entre seus dois modos de operação, que discutiremos mais tarde. Você pode desligar a máquina e acessar alguns painéis de controle. Nada muito picante. Os botões A e B restantes são teclas programáveis, mas você não pode redefini-las. Até onde eu sei, uma só alterna entre o filme longo e parado. E modos de filme líquido. Não sei com que frequência você precisa fazer isso. E a outra é para alternar efeitos de vídeo, o que não é exatamente uma função crítica de filmagem e é bem desajeitado. A câmera oferece vários filtros de imagem não tão típicos, então você tem suas cores invertidas, o que é bem comum. Mas então, você também tem esse efeito estranho de distorção de onda. Um modo de filme antigo com arranhões de filme e um quadro trêmulo. Esse efeito de onda animado que é, claro, completamente inútil para qualquer propósito fotográfico real. E essa cor estranha mais coisa 3D, que eu só posso descrever como filtro Velvet. Eles só estão disponíveis quando você está no modo de filme líquido, então aparentemente ele está tão carente de recursos que não consegue nem fazer isso em 320 por 240. Ainda mais estranho, em vez de predefinir um filtro e então pressionar A para ligá-lo e desligá-lo, você pressiona A para abrir este menu. E então, você tem que correr por ele e selecionar um manualmente todas as vezes. E então, para desligar o efeito, você tem que abrir o menu novamente, ir até a opção nenhum, que é a terceira configuração, e selecioná-lo manualmente. Então, isso é intrigante para mim. A Sony se esforçou muito para projetar controles sensatos para este estranho dispositivo híbrido. Isso é muito legal, e eles poderiam ter feito isso funcionar muito bem, mas então eles vincularam isso a funções realmente absurdas, e eu realmente não sei porquê. Por exemplo, o botão A muda os filtros quando você está em modo de filme em rede, mas em filmes longos onde não funciona, não faz nada, apenas reproduz o ruído de ding do Windows. De todas as coisas que eles poderiam ter feito com isso, nada foi uma decisão maluca. E dada a experiência deles com filmadoras de verdade, eu realmente não sei por que eles estragaram tudo tanto. Agora, há dois outros modos principais no UREC site, e o segundo é, claro, o modo de revisão, onde você pode passar pelos vídeos e fotos que tirou e reproduzi-los. E novamente isso é bem desajeitado. Ele tem que carregar todas as miniaturas de tudo antes que você possa fazer qualquer coisa, e é incrivelmente lento. Mas além disso, parece organizar seus arquivos em ordem cronológica reversa. Então, o primeiro arquivo aqui é sempre o último na pasta, o que não faz sentido, e você pode pensar que pode simplesmente rolar para baixo para chegar ao primeiro arquivo na pasta, mas não, você só ouve o ding em vez disso. Você tem que rodar um de cada vez por todos os 40 ou 50 ou 80 ou 300 arquivos nesta pasta para ver o que você acabou de filmar novamente. Eles tinham feito filmadoras neste ponto que funcionavam melhor do que esta nesta situação exata. É bizarro. E, ironicamente, a terceira opção aqui é realmente incrivelmente inteligente. É um navegador da web que vai diretamente para o arquivo de ajuda HTML. Então você pode realmente navegar por ele usando apenas o botão de rolagem.
Ele não faz você recorrer ao mouse e ler tudo sobre como usar este programa. Então ele tem uma mistura estranha de decisões de muito boas e outras bem ruins. Agora, deixando a IO de lado, a câmera em si merece uma demonstração adequada. Não apenas eu no estúdio apontando para o meu rosto. Então eu fiz uma. Fui aos Jardins Kubota de Seattle e fiz o meu melhor para fazer este dispositivo brilhar. E eu tenho uma demonstração de 10 minutos no final deste vídeo, que você verá depois dos créditos. Mas vamos dar uma olhada em alguns clipes agora. Agora, me disseram que codecs de vídeo, particularmente os mais antigos, têm dificuldades com folhagens. E parece que esta lida melhor com isso do que as outras filmadoras digitais que experimentei, que tendiam a simplesmente cair aos pedaços. Árvores e arbustos ficam muito bons aqui. Também estou realmente impressionado com o quão bem ele renderiza o céu e as nuvens. E quero dizer, isso não é nenhum tipo de teste formal, mas eu acho que eles saem muito bons. Agora, a 15 FPS, é claro que ele lida muito mal com movimento rápido. Para qualquer ação séria, você meio que tem que reconstruir os eventos na sua cabeça. Este é definitivamente um ponto fraco, e mesmo para cenas menos movimentadas, a ilusão de movimento pode ser um pouco fraca. Quando vamos para o modo 320x, 240, o aumento na taxa de quadros mais do que compensa a diminuição na qualidade. Então, acho que, para a maioria das aplicações, você provavelmente teria que usar a resolução reduzida. No geral, acho que parece uma boa filmadora conectada a uma placa de captura de PC com a cor esmagada típica e a faixa dinâmica que você esperaria. Há também uma aberração cromática muito ruim com a ótica. Você pode ver essas franjas roxas em bordas brilhantes em algumas cenas, e o sensor não é debaierizado muito bem, o que significa que pequenos detalhes como galhos e gravetos tendem a ter pontos verdes e roxos pairando ao redor deles. Então, é definitivamente um passo abaixo de, digamos, uma câmera Firewire contemporânea. Mas se lidar com transferências de fita fosse muito tedioso para você, acho que isso teria sido perfeitamente razoável. Quero dizer, não havia muitas opções se você não quisesse lidar com fita de vídeo. Havia a câmera Hitachi MPEG, que eu abordei em um vídeo anterior, mas essa coisa era completamente inutilizável. Por outro lado, isso é bem decente, especialmente se você estivesse enviando o vídeo para a web. Embora eu admita que minha percepção disso pode ser colorida pelo fato de que eu realmente quero que essa coisa seja boa. Não sei se você concorda com minhas opiniões, mas acho que esta é uma filmadora genuína e honesta, apenas acoplada a um pacote de software bastante inexpressivo, um formato de gravação curiosamente decepcionante e um conjunto desajeitado de controles. Acho que é justo dizer que a Sony parou antes de terminar essa coisa. E isso é estranho, mas a pergunta que você deveria estar se perguntando é por que construí-la. Como uma filmadora se beneficia de ter um PC Windows inteiro colado a ela? Bem, um recurso é a edição. Esta máquina é claramente portátil. Se você quisesse gravar vídeo em um ambiente de estúdio, havia outras opções. Você não precisava de um laptop com câmera especial, mas se você levasse isso para uma viagem ou algo assim, a capacidade de editar muitas filmagens de férias para um trailer curto e rápido de um quarto de hotel seria muito legal. Bem, os SoCs, estilo smartphone, estavam em sua infância na época, então não havia muito poder móvel na maioria dos eletrônicos. Mas a miniaturização do hardware do PC que vemos aqui significava que você poderia levar um pacote de edição completo com você. Teoricamente, quero dizer, o Windows me incluía o Windows Movie Maker, que era mais ou menos o equivalente da Microsoft ao iMovie. Você poderia fazer cortes, transições, títulos, etc. Mas não seria muito Sony abandoná-lo a um pacote de sistema operacional. Conheça o Sony Movie Shaker. O nome me deixou perplexo por um tempo, até que dei uma olhada mais de perto no logotipo. Sim, veja, você coloca o vídeo no shaker, adiciona um pouco de gelo e a próxima coisa que você sabe, suas 3 tiras de filme ao vento. Isso é semelhante de propósito ao Windows Movie Maker, mas é um pouco simplificado, e tem um estilo visual muito mais elegante, um estilo Sony, se preferir. Isso não oferece nada como um NLE moderno. Não há edição de várias trilhas, nem várias linhas do tempo. É apenas uma maneira de conectar clipes que você filmou e adicionar um pouco de sabor. Você pode substituir a trilha sonora por música. Pode adicionar os efeitos visuais usuais, cores invertidas, sépia, e pode colocar pequenos títulos animados predefinidos. Na verdade, há um sistema bem inteligente para filtros. Você pode arrastá-los para esta pilha para colocá-los na fila e, em seguida, para cada um, você pode definir os pontos de entrada e saída. Você pode fazer o efeito de holofote maluco aparecer para um segmento e o efeito de fogo JavaScript para outro. Certamente não é tão flexível quanto o software comercial, mas não é para isso que ele foi criado. É apenas uma maneira de agitar um pouco seu vídeo. Na verdade, há um botão só para isso. Se você quiser apenas fazer algo rápido para exibir, tudo o que precisa fazer é arrastar cada um dos seus clipes para a lixeira de mídia. Escolha o clima desejado de romântico a neutro ou selvagem. Insira o texto se quiser e clique no botão para agitá-lo.
O Movie Shaker agora unirá segmentos dos seus clipes aleatoriamente, aplicando vários efeitos, espalhando seu texto por todo lugar e finalizando tudo com uma das 5 faixas de apoio predefinidas para se adequar ao clima em qualquer lugar, desde uma festa maluca até um tributo romântico suave. É como algo que você pode ter encontrado em um telefone de última geração da Ericsson. E eu acho que há toneladas de aplicativos que podem fazer basicamente a mesma coisa no Android e no iPhone hoje em dia, e isso é fofo e divertido. Mas há um problema. Isso é muito caro para isso. Este computador foi vendido por quase $4.000, e eles fizeram apenas 5.000 deles. Isso é muita tecnologia apenas para fazer pequenos vídeos bobos. Eu disse que o poder de processamento dos chips móveis simplesmente não era suficiente para um ambiente de edição completo. Mas honestamente o que vimos aqui é pouco mais do que a câmera de disco podia fazer 1 ou 2 anos antes. Como se ele simplesmente unisse os vídeos. E só isso. Tem que haver algo mais nisso. Agora, para ser justo, esta máquina realmente pode executar um pacote de edição completo. Por exemplo, aqui está o Adobe Premiere 4. Ele funciona muito bem. Na verdade, é bem rápido e responsivo, então você poderia montar uma produção inteira aqui. Mas por que você faria isso em uma tela de 6,4 polegadas? A Sony claramente pretendia que você fizesse muito pouco mais do que dash-off clips rápidos e divertidos com essa coisa. Mas você vai levar isso para a casa de alguém e conectá-lo à TV para reproduzi-los ou copiá-los para uma fita de vídeo? Provavelmente não, mas há algo que você pode fazer com isso que faz muito mais sentido se voltarmos ao seu site. Observe que o título na verdade diz Site UREC para a estação de imagem. Este era um serviço que a Sony criou no início dos anos 2000 para compartilhamento de imagens online. E ao alterar a configuração de destino, quaisquer fotos ou vídeos que você gravar serão carregados lá automaticamente quando a internet estiver disponível para serem compartilhados com amigos e familiares. E claro, se você agitar um vídeo, você pode carregá-lo também. Mostre aos seus amigos um pequeno e fofo vídeo de 32 segundos do seu fim de semana ou férias, ou o que for. Agora veja bem, a única conectividade que essa máquina tinha era o modem. Então você passaria muito tempo fazendo o upload. Mas ainda assim as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. Comprar basicamente um celular Ericsson de $4.100, o telefone não faria sentido algum, especialmente nos dias anteriores ao MNS. Mas poder sair com esse dispositivo, que cabe em uma pequena maleta de transporte, gravar um vídeo, editá-lo em uma cafeteria e enviá-lo assim que chegar em casa para mostrar aos amigos. Bem, nunca teria sido minha praia de qualquer maneira, mas se eu fosse uma pessoa rica que passasse o tempo todo socializando, provavelmente seria muito legal. Então, estamos nos aproximando da luz, mas ainda não estamos onde a Sony queria que estivéssemos. Essa máquina pode fazer todas essas coisas, e elas eram legais e especiais, mas são todas bônus. Essa máquina foi feita para servir a um propósito específico que ainda não vimos, e é hora de falar sobre isso. Junto com esta máquina, a Sony introduziu um novo serviço, Percas TV, abreviação de Personal Casting TV, e como você deve ter imaginado, foi uma plataforma de streaming de vídeo extremamente antiga, talvez a mais antiga. Agora, tínhamos aplicativos de videochamada como o NetMeeting no ano 2000, mas eles eram mais para comunicação face a face ou pequenas conferências. Não havia nada parecido com o Twitch que eu saiba, mas em 2000, a Sony construiu uma rede de distribuição de streaming de vídeo, em larga escala, chamada Casta Drive, e a Percast TV era um serviço, escrito em cima dele, que visava fazer o que o Twitch faz agora, para permitir que indivíduos e empresas transmitissem vídeos ao vivo para um público amplo.
Exemplos do comunicado à imprensa sugerem que você pode transmitir seu casamento para amigos que não puderam comparecer aos eventos do clube de observação que você perdeu e habilitar novos meios de comunicação entre famílias, escolas e clubes. Vamos ser realistas. Se isso tivesse decolado aqui, tudo isso significaria igrejas. Se você não sabe disso, o mercado de adoração é um enorme comprador de equipamentos audiovisuais. A Igreja Mormon realmente construiu sua própria rede de webcasting antes que qualquer um dos serviços de streaming modernos existisse. E a webcasting de serviços religiosos é uma indústria incomensuravelmente massiva. Toneladas de igrejas têm sistemas multicâmera completos e cada fabricante agora tem uma divisão dedicada à casa de adoração em seu site. Então, se a Sony tivesse lançado esse produto nos Estados Unidos, você pode apostar que é onde a maioria desses pequenos laptops teria sido encontrada. Talvez as coisas sejam diferentes no Japão, mas é de se perguntar como seria a realidade do streaming individual. Vamos considerar que em 2007, um dos primeiros sites de streaming de vídeo de sucesso, Justin TV, foi lançado exclusivamente como uma plataforma onde Justin podia transmitir sua vida inteira em tempo real, sem interrupções para todos assistir. Uma espécie de versão real e consentida do show de Truman. Em pouco tempo, eles abriram o site para o público em geral, que foi encorajado a fazer o livecast, e alguns o fizeram. Mas é claro que houve desvio de assunto. As pessoas começaram a fazer outras coisas e poucos anos depois, em 2011, pegaram a então enorme categoria de jogos, a dividiram e a chamaram de Twitch. Claro, Justin TV já não existe mais. Ela ficou por um tempo antes de ser subsumida pela popularidade do streaming de videogame. E embora o Twitch ainda hospede muito conteúdo não relacionado a jogos, as estatísticas sugerem que é menos da metade. E possivelmente menos de 1/8 de seu catálogo total, dependendo de como você interpretou todos os outros videogames. Agora, esta próxima parte não pretende sugerir que os streamers de videogame não trabalham duro, talvez mais do que eu. Eu fiz 112 horas de transmissão que quase me mataram, e acho que muitas dessas pessoas fazem isso regularmente. Mas a vantagem de jogar videogames na frente de uma audiência é que você recebe uma espécie de prompt de conversa sempre presente, e além disso, é algo com o qual você está muito familiarizado, e poderia estar fazendo de qualquer maneira. Então, em certo sentido, a transmissão ao vivo meio que aconteceu, afinal. Certamente as pessoas encontram muitas coisas para falar além do jogo que estão jogando, mas fornece uma linha de base a qual você pode recorrer se não tiver mais nada a dizer por um momento. E é por isso, na minha observação, que ocorreu a explosão do streaming na década de 2010. Para cada pessoa que pode programar, agendar e conduzir um talk show, um programa de culinária, um programa de variedades por conta própria, sem mencionar as pessoas que podem realmente obter os espaços para fazer esse tipo de coisa, para construir cenários e outras coisas. Existem inúmeras outras pessoas que não estão dispostas a assumir uma dúzia de trabalhos como esse, ou simplesmente não conseguem organizar um espaço de estúdio. Os shows ao vivo não são para os fracos, mas é mais fácil quando uma parte do seu conteúdo pode ser essencialmente um comentário da mídia, o que muitas pessoas fazem decentemente. Em suma, a maioria das pessoas não está realmente disposta a fazer seus próprios programas de televisão. E o cenário moderno de streaming existe em grande parte porque os videogames forneceram algo entre uma vantagem e um começo rápido. Então, sem esse reforço, eu me pergunto exatamente o que as pessoas provavelmente fariam ao vivo em 2000. Como não há opções aqui para alternar para várias entradas de câmera ou para transmitir o conteúdo da sua tela, você fica preso a nada mais do que apenas esta câmera. Então você ficaria limitado a programas do tipo câmera única fixa. E eu me pergunto o que as pessoas fizeram dentro dessas restrições. Eu tentei o meu melhor para descobrir para que a Peercast TV era realmente usada, mas é difícil. Isso está tão fora dos limites do que a web de língua inglesa normalmente presta atenção. E foi há tanto tempo, 21 anos, que não há nada lá fora. Google, Internet Archive, pesquisas em grupos de notícias. Eles não mostram nada. Talvez a informação esteja enterrada em alguma revista ou fórum japonês, mas está tudo além do meu alcance. Eles tinham um site para a Peercast TV, mas era baseado em Flash, é claro. Então o Internet Archive falhou em capturar quase tudo, exceto por uma página inicial com muito pouca informação útil. Não havia nenhuma documentação, e a única outra página que foi arquivada parece ter sido como um panfleto para um show específico. Agora, pelo que vale, esse show não pareceu muito nervoso. Parece uma apresentação muito formalmente planejada e coreografada de algum tipo, incluindo uma banda com o nome mais incrível que já ouvi. Devolva a bandeja aqui. A partir disso e de alguns outros fragmentos de informação, acho que a Peercast TV pode ter sido dois produtos diferentes. Primeiro, um conjunto de canais públicos visíveis a todos, aos quais os grupos de apresentação poderiam se candidatar para obter intervalos de tempo. Em outras palavras, televisão de acesso público na escala da internet. Uma ideia legal que eu sempre quis construir. E segundo, um conjunto de transmissões privadas visualizadas apenas por convite. Em ambos os casos, acho que você tinha que se candidatar para obter intervalos de tempo, provavelmente devido à capacidade limitada, já que isso foi antes dos dias de computação massivamente paralelizada e enormes tubos de data center.
Infelizmente, não posso verificar nada disso. Quase total especulação. No entanto, tem uma citação de uma revista que diz que a Peercast TV cobrava cerca de 1.500 a 8.000 por intervalo de transmissão de 10 minutos, dependendo do número máximo de espectadores simultâneos. E o streamer pagava todas as taxas, não os espectadores. Não os espectadores. Então, isso é cerca de $1,2 a 650 minutos. O que realmente parece bastante razoável, considerando tudo. Considerando que a largura de banda era muito mais cara no ano 2000 e a maioria das pessoas ainda pagava taxas de minuto para descagem, isso não pareceria tão absurdo. Agora, quanto aos detalhes técnicos, é bem simples iniciar uma transmissão ao vivo. Basta ir ao menu e alternar o site UREC para o modo de transmissão de unidade. Agora, isso leva a uma interface da web, e aparentemente isso teria sido padrão para o site da Peercast TV. Assim você pode ver quando sua reserva de intervalo de tempo está chegando. Então, quando você chega lá, você simplesmente alterna para o modo de transmissão. Agora que o Broadcast TV acabou, não sei exatamente como isso teria funcionado. Mas até onde sei, você teria apenas pressionado o botão de captura para ir ao ar. E é basicamente isso. A única outra diferença aqui são os efeitos. Por algum motivo, há vários efeitos que não estão disponíveis no modo de gravação normal, e eles também alteraram como a IU para eles funciona, e faz muito mais sentido. Agora, os botões A e B agora são ambos gatilhos de efeito, mas eles escolhem efeitos dessas duas colunas diferentes. Então você realmente os pré-seleciona como você esperaria e pressiona os botões para dispará-los. Agora, as opções da coluna são todos clipes de vídeo de uma tomada que se sobrepõem ao seu stream. Então, se escolhermos Feliz Aniversário aqui, ele apenas sobrepõe isso e depois desaparece. E há um monte deles aqui, muitos dos quais realmente não fazem muito sentido. Não sei o que isso deveria representar. Não tenho certeza do que é essa máscara de chamas aterrorizante. Pelo menos temos uma explosão. Uma bomba gigante teria um dia de campo com isso. Todos os efeitos B, no entanto, são contínuos. Então você habilita um, e ele fica ligado até você desligá-lo. Embora você possa rolar pela lista e escolher outro efeito para pular diretamente. Isso realmente faz muito sentido. Isso é muito mais intuitivo do que o outro modo para a interface. O que me faz pensar que eles realmente projetaram isso, e então meio que converteram pela metade para gravação local, o que faria sentido se isso fosse para ser um dispositivo de stream. E até onde eu sei, é basicamente isso. Como você não pode trocar de câmera ou fazer cartões de título qualquer coisa, não há nada como o estúdio OBS acontecendo aqui. Você está transmitindo ou não? Então, acho que você viu tudo que isso pode fazer, já que a maior parte da funcionalidade estava no serviço de rede da Sony, que se foi. Mas há alguns detalhes intrigantes sobre como você pode ter se conectado a esse Cast to Drive Streams, que eram limitados a 160x, 120 no formato de mídia real, que era popular para streaming naquela época, mas não está claro para mim qual taxa de bits eles usavam. O folheto da Sony diz que exigia 64 de largura de banda, mas acho que eles estavam apenas jogando pelo seguro. Uma análise que li afirmou que havia opções de taxa de bits muito mais baixas. Embora nessa resolução eu ache que você realmente precisava de todos os bits que pudesse obter e bem discado, que era a forma mais comum de acesso à internet na época, mal consegue gerenciar qualquer um deles, especialmente depois de incluir a sobrecarga da rede, e certamente não pode fazer 64 kb. Então, acho que é seguro assumir que você teria desejado, se não precisasse banda larga, e isso não era tão comum na época. Não posso falar pelo Japão, mas no ZEU era bem terrível. Eu tinha DSL, mas muito poucas pessoas tinham e era bem caro. Eu sei que no Japão também não era exatamente universal, mas pelo que entendi, o que não é muito, havia uma disponibilidade muito melhor de IZNA. Esse era um serviço de telefone digital que era basicamente mais popular em todos os outros países do que aqui por razões nebulosas. Ele forneceu 2 canais digitais que poderiam ser usados como linhas telefônicas, ou como canais de dados de 64 kilobits, ou unidos em um único canal de 128 kilobits. Fornecendo uma espécie de protobanda larga, que era mais que o dobro da velocidade de qualquer conexão de escada, e mais que suficiente para o CAS conduzir. Então o artigo acima mencionado recomendou. Mas também sugeriu que você poderia usar algo chamado PHS. Eu tive que pesquisar isso, eu nunca tinha ouvido falar disso. Aparentemente no Japão, e em alguns outros países no final dos anos 90, havia um tipo muito estranho de rede de celular chamada Sistema de Telefone Pessoal Prático, que fornecia serviço de telefonia móvel e, a partir de 2001, serviço de dados com velocidades de cerca de 32 kbps. Isso não era incrível, mas superou as velocidades patéticas das redes 2G e, se as taxas de bits no artigo forem confiáveis, teria sido suficiente para a transmissão móvel. E de fato, outro artigo diz que eles conseguiram transmitir por cerca de 40 minutos com uma carga de bateria, apesar de também precisarem alimentar o cartão PHS. Então isso aparentemente funcionou. Então isso responde a uma grande questão, que é por que essa coisa é tão portátil. Claro, se fosse apenas uma filmadora sofisticada, o tamanho faria sentido, quanto menor, melhor. Mas se a Sony realmente quisesse que isso fosse uma estação base de streaming,
O que eles pareciam fazer, então o tamanho pequeno não ajuda muito. A menos que eles quisessem que fosse uma estação base de streaming móvel. No verdadeiro estilo Sony, eles previram capacidades que não teríamos até a década de 2010, mesmo sem nosso ETT agora sempre presente. Você poderia levar essa pequena máquina para o mundo e andar por aí, gravando alguém fazendo compras com comentários de moda ou fazendo acrobacias no centro da cidade, e transmitir ao vivo sem fio para um público online. E isso é muito quente. A Sony tentou dar o pontapé inicial na revolução do streaming pela internet novamente no verdadeiro estilo Sony, apenas alguns anos antes do tempo. Se eles esperassem só um pouquinho, talvez como Lonely Girl 15 teria começado a vida em um desses. Mas como eles se precipitaram, perderam a chance de um papel significativo no vídeo da internet. Ou não. Porque alguns anos depois, por volta de 2004, o Sony Anycast foi lançado. Também basicamente um laptop especializado que tinha capacidades semelhantes ao novo e bem-sucedido TriCaster. Basicamente um sistema portátil de processamento e comutação de vídeo ao vivo, tudo em um que não exigia uma van de equipamento de suporte para fazer um evento de vídeo ao vivo, e também era capaz de transmissão direta pela web. E com certeza, eles acabaram nas igrejas. Na verdade, é a primeira coisa que a Sony sugere no folheto. Não sei se algum trabalho que foi feito nessa coisa realmente teve algum efeito no design do Anycast. E não tenho certeza de quão populares essas coisas realmente eram, mas elas venderam o site a mais do que o GT, e acho que isso só fala da verdade recorrente do vídeo nos 2000, que era que ele era praticamente aberto apenas a profissionais sérios, dispostos a investir tempo e esforço. Já que o GT não deu certo, e os serviços estão mortos há muito tempo, tudo o que realmente me resta aqui é um pequeno PC estranho. Não posso realmente contar muito mais sobre a carreira de streaming, além de que ela existia, e muito antes do que tinha direito. Mas há algumas outras coisas sobre as quais devemos falar, mesmo que não tenham nada a ver com esse ângulo. Primeiro, vamos falar sobre o resto do hardware, já que eu meio que pulei isso e ainda vou pular a CPU. Ainda não estou pronto para falar sobre isso. Basta dizer que é contemporâneo com as máquinas Pentium 3 da época. Essa coisa tem 128 MB de RAM, e isso parece ser estoque. Há uma cavidade na parte inferior que eu acredito ser um slot de atualização de RAM proprietário e está vazio. 128 MB não era incrível, mas estava realmente no mesmo nível de alguns desktops, como toda a linha anunciada da Gateway. Agora, o disco rígido nessa coisa é meio impressionante em quão normal ele é. Você pode ter presumido, como eu presumi, que era um daqueles subminiaturas que você encontra em iPods antigos, mas eles ainda não existiam. O disco rígido de alta capacidade de 1,8 polegada que foi inventado pela Toshiba não chegou ao mercado geral até 2002, embora eu ache que a Apple tenha uma linha inicial deles para o iPod. E isso significa que esta máquina, na verdade, tem um disco rígido comum de 2,5 polegadas, como você encontraria em qualquer outro laptop. Não abri porque não queria quebrar, mas não consigo imaginar como eles encaixaram um desses nessa máquina. É mais de um quarto do volume total. É uma miniaturização impressionante. Nem preciso dizer que essa máquina não tem CD-ROM. Quer dizer, onde eles teriam colocado? Mas a Sony fez um externo que se conectava via PCM. CIA? É esse cara aqui. Provavelmente a metade do motivo pelo qual esse slot existia ali, já que os CDs eram hardware essencial. Ainda assim, a outra metade provavelmente seria como placas Ethernet, esse tipo de coisa. Agora, um fato engraçado sobre isso, eu nem sabia que esse drive existia quando comprei essa máquina. Eu o tive por um tempo. Eu não tinha ideia de que havia um CD-ROM disponível para ele. Mas cerca de 6 meses atrás, eu estava no RPC vasculhando algumas caixas e encontrei isso. E eu pensei, isso parece útil. Trouxe para casa, joguei em uma caixa. Nunca mais olhei para ele. Mas então, enquanto eu estava trabalhando nisso, comecei a pensar sobre isso. Eu pensei, claro, eu tenho um drive. Fui e desenterrei. Este é exatamente o que deveria vir com este sistema. E funciona perfeitamente. Na verdade, eu o usei para carregar o Linux para fazer a imagem do disco rígido muito lentamente em um pendrive. E então, coloquei no Internet Archive se você estiver interessado em verificar. Embora a maioria do software se recuse a rodar em qualquer outra máquina que não seja esta, no que diz respeito aos gráficos, o GT tem uma GPU surpreendentemente boa. Eu meio que esperava que ele tivesse o vídeo mais básico possível, mas esta era uma máquina de US $4.000. E também, se você quiser usar um monitor externo, às vezes você tem que usar um chip gráfico super potente, mesmo hoje em dia. Então, por um ou ambos os motivos, este realmente tem um acelerador 3D. É apenas um RAID Mobility M1, que estava longe de ser exótico na época, chegou a muitas máquinas Celeron ruins, mas ele realmente roda Quake 3, quase jogável a 1024, e a 640X, 480L, vai como uma represa quente. Quer dizer, tem talvez 30 pés, se tanto, mas era tudo o que eu tinha naquela época. A primeira vez que vi 60 foi provavelmente em 2010, então eu realmente me acostumei a jogar jogos como este. Eu realmente poderia matar com essa taxa de quadros. Então, honestamente, a experiência de jogo aqui não é nada ruim. Quer dizer, os alto-falantes são bons e altos, surpreendentemente, e a tela parece fantástica, apesar de ser muito, muito pequena. Você sabe que gostaria de usar um mouse externo, é claro, mas eles não eram muito caros na época.
Então, por mais absurdo que pareça, se eu tivesse um desses naquela época, eu teria jogado nele. Eu não experimentei o UT99, mas aposto que ele roda ainda melhor. Você pode estar se perguntando sobre o teclado. Não se preocupe, não há mágica aqui. É totalmente inutilizável. Na verdade, seria melhor se eles tivessem escolhido interruptores táteis com pequenos pontos como este, porque isso não funciona. As teclas convencionais de laptop são projetadas para fazer a digitação por toque funcionar, apesar de terem um design compacto, mas a digitação por toque é impossível neste. Eu sei que minhas mãos são maiores do que a média, mas as avaliações sobre isso foram terríveis. Uma análise a chamou de apertada e estressante. Eles continuaram dizendo que não havia razão para comprar uma dessas, a menos que você quisesse fazer uma transmissão ao vivo, e em vez disso, sugeriram que você comprasse a PCGC contemporânea, que era do mesmo tamanho, mas usava mais espaço para o teclado. Por fim, na frente do hardware, estou realmente curioso para saber como essa câmera realmente funciona. Quero dizer, em qualquer PC moderno, definitivamente seria apenas uma webcam conectada por USB e um chip, mas neste não tenho tanta certeza. Suspeito e adoraria confirmar que esta é uma câmera DV rodando em uma conexão FireWire oculta. E na verdade, quando comprei a máquina, tinha grandes esperanças de que você conseguiria usá-la como uma câmera DV apenas conectando um deck de fita na porta AL. Mas não, é apenas uma porta FireWire normal de PC. A captura parece vir por meio de um dispositivo de captura PCI personalizado. Então não sei como funciona. Mas dado que ele exibe azul por alguns segundos após você iniciá-lo, acho que é possível que seja DD internamente com um pequeno módulo de câmera autônomo que ele controla remotamente. No geral, esta máquina tem especificações que não são de tirar o fôlego, mas são surpreendentemente intransigentes, o que novamente não é chocante dado seu preço. Você está pagando pelo quase impossível e a Sony entregou. Então a única coisa restante aqui é o pacote de software, o que é interessante por causa de quão geral ele é. Muito pouco dele é relacionado a vídeo, e há muito disso. Acho que é a imagem de fabricante mais carregada que já vi na minha vida. Primeiro temos que tirar os ISPs do caminho. No ZEUA, fomos afogados em ofertas da Earthlink e da AOL, mas aparentemente no Japão, o pico de febre foi quase letal. Não há menos que 9 anúncios de ISP pré-carregados nesta máquina, e alguns deles são selvagens, como este que simplesmente faz isso quando você o inicia. Eu tenho um tirano. Eu o recortei para identificação de conteúdo, mas ele tem uns 5 clipes desta música aqui. Então, eles são estranhamente agressivos. Os únicos outros aplicativos relacionados a vídeo aqui são DVGAT, para controlar uma filmadora DV e capturar vídeo dela, e o Smart Capture, que é um aplicativo genérico que você pode usar com a câmera embutida ou qualquer webcam normal. Há também um processador de texto de nível comercial, um organizador de imagens digitais e um aplicativo de extração e catalogação de CD semelhante ao Music Match Jukebox. Existem alguns aplicativos extremamente regionais, um localizador de código postal japonês, um aplicativo para encontrar horários de trens e uma ferramenta de tradução ao vivo. Há também um aplicativo de mapa e navegação totalmente 3D com o incrível nome Navin-U, que usava um GPS Sony, que eu, claro, não tenho. É muito melhor do que o software de mapa contemporâneo que eu usei. Eu esperava que ele precisasse pausar para carregar dados do disco conforme você se move, mas na verdade é notavelmente suave. Há algumas outras pequenas coisas, como um programa chamado Cybercode, que permite que você faça pequenas etiquetas semelhantes a códigos QR, que você pode escanear na câmera para iniciar aplicativos e outras coisas. Muito engenhoso. E finalmente ao Community Place, também conhecido como Sapari, que é um espaço social online criado pela Sony, que usava a linguagem de modelagem de realidade virtual VRMAL, VRML ou VRM para permitir que os usuários interagissem em pequenos mundos 3D fofos com avatares de animais. Agora, o mais notável sobre todo esse software é o quanto é original. Quase todos os acima foram programas desenvolvidos pela Sony com um estilo visual personalizado consistente, o que é uma quantidade notável de esforço para um pacote descartável de software, embora eu suspeite que muitos desses programas também foram incluídos em outros vaios. E com isso, você ouviu quase tudo que eu sei sobre esta máquina, exceto o que há de errado com ela. Este dispositivo toca em muitos acordes fascinantes para mim. É uma fusão de PC e filmadora. É incrivelmente pequeno, é do meu período favorito na história da eletrônica de consumo. É um Sony e até tem um soquete para tripé. Mas ele realmente consegue um truque de chapéu duplo, porque a estranheza final é a CPU. É um pequeno desastre bizarro e esquecido, chamado Transmeta Crusoe. Alguém vai comentar e me chamar de babaca por descrever assim, mas eu lembro dessas coisas sendo ridicularizadas por toda a imprensa, e eu sempre quis ter uma só, porque soava muito ruim. Agora que tenho uma, posso confirmar que é uma porcaria. Especificamente, esta é uma Crusoe TM5600 rodando a 600. Um pouco lenta, mas ainda uma velocidade de clock respeitável para a época.
Mas tudo o que esta máquina faz, desde inicializar até abrir o Explorer e qualquer coisa relacionada a vídeo, é lento na melhor das hipóteses. Quer dizer, abrir a câmera demora tanto que perdi toneladas de fotos e nunca consegui reproduzir um arquivo de vídeo na taxa de quadros máxima. Quer dizer, não consigo nem listar tudo. É tudo. Parece um Celeron P3 inicial, talvez até um P2. Ele simplesmente se arrasta. E suspeito que esse desempenho ruim é o motivo pelo qual ele não consegue fazer 30 FPS a 640x 480. Acho que a Sony tentou e descobriu que a CPU não conseguia lidar com a codificação. Provavelmente tarde demais no desenvolvimento para voltar muito dessa máquina. Então eles cortaram a taxa de quadros pela metade e lançaram como está agora. Não é tão ruim em alguns programas, pelo menos quando estão totalmente carregados. E como eu disse, fiquei surpreso com o quão bem Quake 3 se saiu. Mas esse jogo foi uma obra-prima de otimização em primeiro lugar. É possível que o disco rígido giratório seja o culpado, mas não sei. Acho que não. Registrei centenas de horas em laptops antigos com unidades mais antigas. E este ainda é simplesmente terrível comparado a qualquer um deles. E isso se encaixa porque o Crusoe era famoso por seu desempenho ruim na época. Lembro que a culpa foi atribuída a ele não ter arquitetura nativa. É um chip muito estranho. Ele roda um microcódigo que o faz se comportar como um x86 ou um PowerPC, ou até mesmo um dispositivo Java nativo. Agora essa parte é um fato. Mas se é ou não o motivo de sua lentidão, eu não saberia dizer. No entanto, é uma escolha muito estranha para a competição. A esmagadora maioria das CPUs compatíveis com x86 foi feita pela Intel ou AMD. Nos anos 80, havia alguns outros clones. Mas conforme nos aproximamos dos anos 90, eles praticamente secaram e as coisas realmente ficaram pescoço a pescoço entre essas duas empresas. Mas no final dos anos 90, no início dos anos 2000, houve um breve período em que a competição reapareceu de repente. Por apenas alguns anos, o Cyrix, o chip Centaur Wind e o VIA C3 deram uma chance. Posso ter meus anos de folga, mas é bem próximo. Em uma espécie de do Pentium para o Pentium 3. Havia algumas empresas tentando voltar ao jogo e nenhuma delas era um ótimo chip. Apesar de tentarem o máximo para superar as CPUs das principais marcas, todas falharam lamentavelmente. E então, o Crusoe surgiu do nada com um design totalmente fora de campo que não tinha chance de competir. Seu principal ponto de venda não era o desempenho, era apenas uma alegação de que usaria menos energia e permitiria laptops menores e mais finos, com maior duração da bateria. Mas mesmo assim, o desempenho foi péssimo. Para o que vale a pena, a análise do ASI disse que eles conseguiram transmitir ao vivo por mais de 1 hora com uma única carga, o que é bem impressionante. Mas como a Nandek colocou de forma bem sucinta, se uma CPU usa metade da energia, mas leva o dobro do tempo para fazer qualquer coisa, o que você ganhou? E o resto da análise diz que o chip era pateticamente lento. Assim como vemos com este dispositivo, este chip nem sequer é totalmente funcional. A Sony emitiu um aviso de que vários GTS foram feitos com cruzes defeituosos que fariam com que o CD de recuperação falhasse na instalação, mais ou menos travando a máquina. Esse tipo de coisa era mais comum naquela época, mesmo com chips Intel e AMD, mas ainda assim, realmente acaba. Que decepção! Essa coisa foi a mesma. Foi um momento fascinante na história da computação, e um que dificilmente será replicado. Um novo fabricante de CPU? Duvido que isso aconteça. Com o passar do tempo, as oportunidades para novos concorrentes de hardware raramente surgem, para dizer o mínimo. O mercado de placas de vídeo, por exemplo, tinha uma dúzia de grandes nomes competitivos em, digamos, 1997. Mas nos últimos 20 anos, todas as CPUs de sucesso foram feitas pela AMD ou Nvidia. Veja, é por isso que vou comprar uma GPU Intel quando elas finalmente forem lançadas. Não porque eu preciso de uma, mas porque é a primeira vez que alguém tenta fazer algo diferente em literalmente décadas. E eu quero essa caixa na minha prateleira daqui a 20 anos para poder arrastá-la e contar alegremente a história da época em que a Intel tentou quebrar o ritmo da gigante. E espero que em breve descubramos como minha história vai terminar. Eu não conseguia uma Crusoe antigamente, mas sempre coloco uma na minha prateleira porque era fascinante. Uma tentativa ridícula que nunca daria certo e que veio com o problema de um ângulo absurdo. E talvez isso descreva essa Sony também. A Sony foi brilhante ao imaginar um mundo de streaming de vídeo comum por usuários domésticos casuais. Eles previram o que estava por vir, o que sabemos agora acabou vindo e mantendo suas filosofias usuais. Eles tentaram criá-lo antes que a tecnologia realmente existisse. Mas como a transmeta, eles decidiram interromper a televisão convencional da maneira mais ridícula e improvável possível. Um dispositivo fenomenalmente caro, insuficientemente orientado para tarefas para ser uma boa plataforma de vídeo, nem particularmente utilizável como um PC. E é isso que me confunde. Como um gadget estilo Sony, eu entendo isso. Temos uma história de 30 anos de empresas que fabricam laptops pequenos e inúteis, e os vendem puramente com base em seu tamanho. Então a Sony estava exibindo sua miniaturização muito legal.
Mas eles poderiam ter feito essa flexibilidade por conta própria, sem combiná-la com seu Streambox para todos como um pequeno computador. O GT é um pequeno gadget maravilhoso, além de sua velocidade, e teria sido vendido pelos mesmos preços estratosféricos, provavelmente nas mesmas quantidades sem a câmera. E a câmera, com seu software associado e plataforma de rede, teria se beneficiado de todas as maneiras por estar em uma máquina maior. Um laptop convencional de 14 polegadas ainda seria utilizável para muitas das mesmas coisas, mas teria oferecido um visor maior, maior duração da bateria, melhor desempenho, interface de usuário mais prática e assim por diante. Mas a Sony não fez nada parecido. Só que esse Drive Casta durou apenas alguns anos antes de ter uma jornada incrível em 2013, deixando essa máquina órfã. Mas sempre foi. Além do GT, não acho que a Sony tenha feito nada que pudesse transmitir na TV Peercast, embora eu admita que a barreira da linguagem torna isso meio difícil de confirmar. Então foi um esforço sério? A Sony realmente queria que a TV Peercast decolasse? Eles realmente construíram toda essa infraestrutura, contrataram um funcionário do prédio, equipe e tudo, talvez até, como eu suspeito, trouxeram artistas para criar programas nessa nova rede, tudo apenas para promover essa coisa. Ou a rede era a Flex? Era isso que eles estavam realmente exibindo? E se sim, por que ancorá-lo em um dispositivo e por que neste? Não sei, e provavelmente nunca saberei. Mas com apenas as informações que tenho, este será um dos meus gadgets favoritos, provavelmente pelo resto da minha vida. Ele terá um lugar na minha prateleira para sempre porque é estranho. E estranho é tudo o que eu quero. Mas antes de nos separarmos aqui, mostrarei para que acho que ele poderia ter sido usado em seu apogeu. Há cerca de 10 minutos de filmagem dos Jardins de Kubota depois dos créditos aqui, e eu realmente acho que você deveria assistir. Estou muito orgulhoso dele. E estou orgulhoso do belo trabalho que esse dispositivo pode realmente fazer, apesar de tudo. Então, espero que você tenha gostado da maneira como contei esta história, apesar, ou talvez, por causa dos meus enfeites. Mas lembre-se, isso é meio especulação, então se você sabe mais sobre qualquer coisa, sinta-se à vontade para comentar abaixo. E, por favor, não repita nada disso como fato sem confirmar você mesmo melhor do que eu. Mas se você gostou disso, considere assinar. Então eu sei que você gosta desse tipo de coisa. Eu apreciaria isso. Lembre-se de ativar as notificações se quiser saber quando eu postar coisas novas. E se você realmente gostou disso, considere me apoiar no Patreon. Como essas pessoas aqui. Eu não teria condições de importar essa coisa do Japão ou alugar esse estúdio para mostrar a vocês sem a ajuda delas. Então, sou muito grato a todos eles e a todos os outros. Obrigado por assistir. É extremamente lento. O processo é como... Estou aqui há mais de 1 minuto tentando deixar minha filmadora pronta para uso. Agora tenho que esperar ela entrar no modo de filme longo. Tem um pato lá embaixo que estou perdendo. Aqui, vamos nós. Eles estavam em Londres. Londres no... E eles disseram, bem, por favor, volte. Ele está danificado. E eu disse, bem, estamos aqui. Eu ia para a Itália, ou Espanha, ou para a França. E estava tão quente em agosto. Eu estava tipo, não estou. Então fomos para a França, mas antes da viagem eu estava tipo, oh meu Deus, o balanço de branco é terrível. Deixe-me ver se há algo que eu possa fazer sobre isso. Onde está a configuração da câmera daqui? Mas eu tenho que sair do programa. Acho que acabei de desligá-lo. Você parou de gravar por um momento. Agora estamos gravando em 640. Bem.
É muito difícil usá-lo com o cabo de alimentação saindo pela lateral. Não acho que a Sony imaginou que isso seria possível em 2000. Vamos fazer uma pequena batida. Não assuste os peixes. Peixe grande. Tipo, inclinar com o tripé é difícil porque se você inclinar para cima, a tela também inclina. O balanço de branco parece estar sofrendo. Mas então estamos no noroeste do Pacífico durante a primavera. Então não é como se fôssemos ter qualquer luz solar real que não estivesse nos planos. Ainda assim, acho que quando eu chegar em casa e conferir essa filmagem, ficarei bem satisfeito com ela.